E claro que a gente tem que falar sobre um negócio que eu venho dizendo aqui, não como título dos vídeos, né? Mas como comentários que eu venho fazendo e também na S1 Live, enfim, que a gente fala muito sobre o Flamengo lá, que é essa nova obsessão do Filipe Luís, né? Que é a marcação alta insuportável que ele vem impondo aos adversários. E como ele, né, ele adquiriu essa obsessão, eu acho que tudo parte de um conceito essencial, né, que ele vivenciou jogando na Europa, no Atlético de Madrid, no Chelsea e depois no Flamengo do Jorge Jesus. E assim, em primeiro lugar, ele fala claramente, quando ele chega ao Flamengo, sobre as influências dele, né? Ele cita nominalmente Jorge Jesus e Simeone. E quando se fala sobre Simeone, as pessoas tendem a achar que é um ferrolho o time dele, nada mais do que isso, né? Um time que fica todo recuado. Não, eventualmente sim, é um time que recua, mas é um time que não vai jogar dessa forma o tempo todo. Pelo contrário, é um time que pressiona a saída de bola, é um time muito forte na marcação, que precisa de jogadores assim. Tanto que o Simeone, ele está fazendo um processo, ele fez um processo de renovação muito drástico no time do Atlético de Madrid, justamente para isso, para que a equipe dele não perca o poder de marcação lá em cima também. Veja, o sistema defensivo, ele não se resume aos zagueiros, aos laterais, aos cabeças de área, nada disso, isso é bobagem, isso é uma coisa do passado, né? E aí, voltando aqui à questão do Filipe Luís, ele tem esse dogma na cabeça dele, né? Se você for fazer um recorte de todos os jogos do Flamengo com o comando do Filipe Luís, você vai ver que em algum momento ou outro, e eu destaco aquele primeiro tempo do jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque, que ele baixa bastante o bloco de marcação, ou os blocos de marcação, né? Ali ele foi Simeone por quê? Porque ele soube incorporar outra forma de jogo, outra forma defensiva, a visão dele de futebol. Então isso é mais que o Simeone, tá? Não é a retranca por si só, mas a mudança da forma de pensar, a montagem quando o Flamengo está na sua fase defensiva. O que é a fase defensiva? É quando o time defende e o outro ataca com a bola, quando o outro time tem a bola, tá? E são diferentes formas de fase defensiva, né? Então, eu queria falar sobre isso, em que momento isso vira uma obsessão. Me parece claro que foi na disputa da Copa do Mundo de Clubes, da FIFA, né? Quando o Flamengo, primeiro, vai jogar contra o Bayern de Munique, o alemão é meio que o pai dessa história, né? O alemão é pai da contrapressão, em alemão, Gegenpressing, né? Que nada mais é do que a contrapressão. O que é a contrapressão? Você perde a bola, você já pressiona o adversário ali, entendeu? Inclusive, o grande mestre dessa história toda dirige hoje a seleção da Áustria, né? É o Ralf Rangnick, que dirigiu o Manchester United, inclusive, sem sucesso por algum tempo, né? E aí a gente fala sobre Áustria e Alemanha, tá? Que são dois países, inclusive, cujos idiomas são o alemão. E aí é o seguinte, quando o Ralf Rangnick, ele influencia técnicos como o Jürgen Klopp, ele basicamente tem um sistema de pensar o futebol em que você perde a bola e você tem de recuperá-lo o quanto antes. Ele, nos treinos dele, ele coloca um cronômetro, uma contagem regressiva. Perdeu a bola, ele dispara aquilo ali, vocês têm tanto tempo para pegar a bola de novo, entendeu? E assim sucessivamente. Então, esse sim é um obcecado, né? E o Filipe Luís, voltando aqui ao contexto do Flamengo, ele é exposto a isso, a esse sistema, a essa forma de marcação, na Copa do Mundo de Clubes, quando joga contra o Bayern de Munique. Então é um técnico que já tinha enraizado no conceito dele, estabelecido no conceito dele, a questão da marcação-pressão, quase que de forma incondicional na saída de bola do adversário, sem ser uma marcação individual, mas uma marcação mais por setor. E aí ele visualiza tudo aquilo no jogo contra o Bayern de Munique e vê, por exemplo, o Pamecano saindo varado do campo defensivo dos bávaros, indo roubar a bola do Arrascaeta na intermediária defensiva do Flamengo, a bola sobra para o Harry Kane e ele faz um gol, né? Isso aí é pressão frenética, né? Então o Filipe Luís, ele foi exposto a isso, e aí isso ficou mais claro na cabeça dele, né?
E aí ele vê também na Copa do Mundo de Clubes, por exemplo, o Paris Saint-Germain jogando com o Dembélé, sendo um atacante que dá aqueles piques curtos para marcar o goleiro adversário. Ele viu isso no jogo entre Paris Saint-Germain e Real Madrid, ele fazendo isso com o Courtois. E o Paris Saint-Germain deu uma surra no Real Madrid, né? É bem verdade que tomou uma do Chelsea. Mas ali a gente viu isso nessa Copa do Mundo, e claro que o Filipe Luís viu muito mais isso, né? Porque ele foi exposto. O Filipe Luís é um cara que estuda, é um cara que vê jogo pra caramba. Eu procuro ver o máximo de jogos que eu posso, da Premier League, principalmente das 5 principais ligas do futebol europeu e também da Champions League, né? Eventualmente eu vejo o jogo do Campeonato Argentino também, são as ligas que eu acompanho. E aí, cara, quem acompanha esses campeonatos, principalmente o alemão e o inglês e o italiano, a gente já está acostumado com isso, a ver isso aí. O Filipe Luís também está, até porque ele fez parte disso como jogador. Agora, quando você está inserido em um contexto em que você precisa ganhar, para jogar dessa forma, para ganhar, aí é diferente. Aí dá um clique no cara, ele fala, putz, eu não consigo ganhar se não for desse jeito. E aí, o que ele já tinha de preconceito vira conceito. Vira uma coisa conceitual, vira um dogma, vira uma obsessão. Que é, cara, eu vou tirar a bola desses caras que estão do outro lado de todo o jeito, né? E aí, cara, é muito legal ver isso no futebol brasileiro, né? Sair da mesmice, né? O Palmeiras é um time que fazia isso muito bem, né? A marcação, mas o Palmeiras é um time que muda um pouco o repertório do Abel. E eu não estou dizendo aqui que um é melhor do que o outro, você pode dizer nos seus comentários o que vocês pensam a respeito, né? Eu não estou dizendo que um é melhor do que o outro, não é isso, mas o Abel ele tem um repertório, na minha opinião, menor do que o Filipe Luís. Eu vejo o Filipe Luís mais bem conceituado, com influências melhores do que as do Abel. E o Abel é muito apegado ao mundinho, né? E o Abel é muito apegado também à periodização tática, que é uma doutrina, né, enraizada pelo Vitor Frade, na Faculdade de Motricidade Humana, ensinada lá no Porto. Então, tem muita coisa legal para a gente conversar aqui no canal. Não é só de contratação, né, que a gente vive, claro que não, você que está chegando agora ao canal saiba disso. A gente gosta de falar muito sobre futebol por aqui, claro que sempre inserido o Flamengo na história, afinal de contas, esse é um canal em que a gente cobre o Flamengo, né? Então acho muito importante você ter isso em mente, ainda mais depois dos jogos, né, em que o Flamengo ele mostra isso de forma tão clara, tá bom?